Então vamos lá, agora nós vamos resolver as questões de direito processual penal da prova da Polícia Federal de 2014, prova realizada pelo CESP-UNB. Como é tradição, né, nas provas de processo penal tem se cobrado ali a literalidade, a letra do Código de Processo Penal. Não vai muito além do que se exige o texto, não. Tá? Então não são provas complicadas essas da Polícia Federal em relação à profundidade. São provas bem simples, bem tranquilas. O problema é que o conteúdo digital, o conteúdo é relativamente extenso. Essa é a dificuldade com a qual a gente se depara nesse concurso. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aí nessas questões de direito processual penal que nós tivemos na prova da Polícia Federal. Então vamos à primeira questão. Logo que tiver conhecimento da prática do delito penal, da infração penal, a autoridade policial deverá determinar, se for o caso, a realização das perícias que se mostrarem necessárias e proceder às acariações. Tá, vamos voltar ali, tá, vamos voltando à questão. Então a questão apresentada é essa daqui, tá bem? E para resolvermos essa questão, evidentemente que nós vamos observar o texto, o Código de Processo Penal. Agora, olha, quando se fala em perícias, logicamente que as perícias a serem realizadas só serão realizadas se o crime deixou vestígios, tá bem? Se o crime não deixa vestígios, não é possível fazer-se perícias. Então, a perícia ela só será realizada se for o caso. E é exatamente isso. E qual é a primeira condição para que falemos em perícia no processo penal? É a existência de vestígios. Se não houver vestígios, perícia não haverá. Vamos dar uma olhada então no que nós encontramos no Código de Processo Penal para tratarmos do tema, né? Artigo 6º do CPP, logo que tiver conhecimento da prática da infração, a autoridade policial deverá, No artigo 6º há diversas medidas a serem tomadas pela autoridade policial, dentre as quais se destacam, primeiro, inciso 6º, proceder ao reconhecimento de pessoas e às acareações. Então, acareações serão efetivadas. Determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e quaisquer outras perícias. Levando em conta o que nós encontramos aqui na nossa questão, nós podemos dizer que o item está absolutamente correto, representa aí a literalidade do artigo 6º. Vamos à próxima questão. No que se refere ao exame de corpo de delito, julgue os itens a seguir. A autoridade providenciará que, em dia e hora previamente marcados, seja realizada a diligência de exumação para exame cadavérico, devendo lavrar auto circunstanciado de sua realização. Aqui nós estamos falando de exame cadavérico que decorre quando há o sepultamento. O corpo for enterrado, né? E nós teremos aí a exumação do corpo para fazermos o exame cadavérico, para que seja feita a perícia. Então, a exumação se dará em horário previamente designado, em data previamente designada pela autoridade e lavar-se-á auto circunstanciado a respeito do ocorrido. Vamos dar uma olhada no texto, no Código de Processo Penal, artigo 163. Em caso de exumação para exames cadavéricos, a autoridade providenciará para que, em dia e hora previamente marcados, se realize a diligência, da qual se lavrará auto circunstanciado. É o que nós encontramos na nossa questão. Então, o item está absolutamente correto. Perceba você mais uma vez que a questão explora somente a literalidade do texto, nada além da letra da lei. Vamos à próxima questão. A confissão do acusado suprirá o exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios, mas não for possível fazê-lo de forma direta. Vamos conversar um pouco a respeito disso. Olha, o exame de corpo de delito, na verdade, é uma perícia sobre os elementos sensíveis de um crime. Então, quando se fala de elementos sensíveis de um crime, estamos falando de exame de corpo de delito. Esse exame de corpo de delito é uma perícia que não se dá necessariamente em relação a um cadáver. Ninguém está falando de corpo aqui. Corpo de delito são os elementos sensíveis de uma infração. Agora, esse exame de corpo de delito, ele será realizado nas infrações chamadas de infrações
não transeuntes, perdão, não transeuntes. O que são infrações não transeuntes? São as infrações que deixam vestígios. Agora, há infrações que deixam vestígios, todavia, esses vestígios não irão se perpetuar no tempo. Eles perecem, eles desaparecem. Então, nas infrações que deixam vestígios, esses vestígios, caso ainda existam, serão objeto de exame de corpo de delito direto, realizado por quem? Por perito oficial ou não oficial. Então, o exame de corpo de delito direto é aquele que ocorre e se dá por meio do perito oficial ou não oficial, levando em conta os elementos sensíveis de uma infração, levando em conta os vestígios que esta infração não transeunte deixou. Perfeito, ponto. Agora, o que é uma infração transeunte? É aquela que, por sua natureza, não deixa vestígios. Aí não há que se falar em perícia. As não transeuntes são aquelas que deixam vestígios. Todavia, os vestígios podem perecer ou não. Então, imaginemos que esteja diante de um homicídio e o homicídio é uma infração, por sua natureza, não transeunte, porque deixa vestígios. Entretanto, os vestígios não irão se perpetuar, eles não ficam ali eternamente à espera do perito. Se esses vestígios desapareceram, é necessário que seja feito o exame de corpo de delito de forma indireta. E o que é o exame de corpo de delito de forma indireta? É aquele que não se dá por meio de perito, seja ele oficial ou não oficial. Mas o que suprirá o exame de corpo de delito direto? O que suprirá são provas testemunhais. Não se admite que a confissão do acusado venha a suprir o exame de corpo de delito. Mesmo que o acusado confesse, não se dá para concluir, daí que houve exame de corpo de delito indireto. Então, a confissão do acusado não supre a existência do exame de corpo de delito direto. O que supre a ausência do exame de corpo de delito direto? É prova testemunhal. Então, nos crimes, agora só para a gente finalizar, nos crimes não transeuntes, aqueles que deixam vestígios, é necessário ser feita perícia? Sim. Perícia feita de maneira direta. Exame de corpo de delito direto, por peritos oficiais ou peritos não oficiais. Agora, e se esses vestígios desapareceram? Pode suprir-se o exame de corpo de delito direto? Sim. E de que maneira nós iremos supri-lo? Através de prova testemunhal. Confissão do acusado não dá para suprir o exame de corpo de delito direto. Vamos dar uma olhada então o que nós temos na nossa questão. Vou ler novamente, olha. A confissão do acusado suprirá o exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios, mas não for possível fazê-lo de forma direta. Vamos dar uma olhada para ver o que o texto da lei diz. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecidos os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta e não, evidentemente, a confissão. Então, o item aí, logicamente, que está errado. Vamos à próxima questão, em relação ao tema prisão temporária. Então, esse é um tema que é relativo a processo penal, mas está em lei extravagante. Vamos dar uma lida aqui. Nos crimes de tráfico de drogas, em caso de necessidade extrema, poderá ser decretada a prisão temporária pela autoridade policial? A autoridade policial decreta a prisão temporária? De jeito nenhum. Então, quando se fala pela autoridade policial, o item se mostra errado, tá bem? Então, a questão está errada, por quê? Porque a prisão temporária, ela é determinada pelo magistrado, é o juiz que decreta a prisão temporária, e não a autoridade policial. Então, a prisão poderá se dar em flagrante delito, medida a ser tomada pela autoridade policial, ou por decisão judicial fundamentada, e aí se dá através da prisão preventiva, prisão temporária, tá certo? Então o item, logicamente, que está errado, tá?
tá bom? Encerramos aí então o nosso trabalho em relação a processo penal. O próximo tema que nós veremos será direito administrativo. É isso aí.